Eu queria convidar você a abrir Atos 3, verso 13. Peço desculpa aos irmãos que minha voz, não sei o que foi que aconteceu, mas não foi o frio da piscina, né? Eu queria, enquanto os irmãos estão abrindo, Atos capítulo 3, verso 13, e vai colocar aqui na tela, já está na tela. Eu queria que ficasse de pé duas pessoas, Mariana e Rebeca. Por favor, fique de pé. Olha lá, olha lá. Cadê Rebeca, que eu não estou vendo? Ale, glória a Deus. Duas novas discípulas que vão participar pela primeira vez da ceia do Senhor. Glória a Jesus por isso. Deus abençoe vocês. A igreja está feliz. Você viu quanto comemoramos. Deus abençoe. Que vocês honrem a Jesus Cristo. Atos capítulo 3, verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo a Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vamos orar nesse momento, nós vamos meditar sobre os eventos da cruz de Jesus. Vamos orar. Senhor, pedimos que esta manhã de ceia, nós possamos reviver o que a Tua palavra revela acerca da crucificação. Senhor, temos meditado e vamos meditar de novo na semana próxima sobre essa grandeza desse evento, e nós queremos Te louvar, queremos receber do Senhor nesse momento um pouco mais sobre a cruz e ser transformados por ela esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a cruz de Cristo, ela é a mensagem central. Por que motivo? Embora que a ressurreição aplique o poder da cruz, a cruz de Cristo foi o que Paulo falou em 1 Coríntios 2, e nada me propus saber, a não ser Cristo e este crucificado. Verso de número 4, ele fala isso. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre uma pessoa que está presente de forma importante, de maneira central, no evento da cruz, que se chama Pilatos. Aliás, o credo da igreja, o primeiro credo, fala que foi morto por Pôncio Pilatos. Está escrito isso no credo. Então, Pôncio Pilatos não é uma pessoa lateral, é uma pessoa central. E a gente vai estudar um pouquinho sobre ele e tirar lições sobre Jesus, sobre a crucificação, em termos disso. Bem, a primeira coisa que vocês viram nesse texto citado é que Pilatos estava decidido a soltar Jesus. Mas a gente não vai direto a esse versículo, nós vamos passear em Mateus capítulo 27, eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus 27, verso 2. E veja só que nós vamos ler somente em Mateus, e com exceção de um versículo de João 19, que leremos, mas todos os demais versículos serão em Mateus. Poderia ser Lucas também, mas eu vou usar Mateus. Diz o texto, verso 2, Mateus 27, verso 2, está na tela para quem não abriu a Bíblia. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. A primeira informação que se tem aqui é que ele era governador, na verdade ele era procurador, ele governava por procuração, ele era amigo do imperador, e lá estava ele para decidir uma questão muito séria. O levaram a Pilatos, isto porque os judeus não tinham autorização, por ser colônia, de matar ninguém. Eles tinham que levar alguém que executasse. Então o que aqueles judeus tinham que fazer? Manipular. Eles tinham que manipular. Eles tinham que colocar nas mãos de alguém que eles pudessem manipular. Eles tinham que colocar na mão de Pilatos e criar um tumulto para forçar Pilatos a fazer o que eles queriam. Preste atenção, essa é importante informação. Mas vamos pular para o verso 13. A gente vai ver alguma coisa agora no verso 13. Eu queria que você estivesse muito atento, porque lá na frente você vai entender que eu vou fazer um link de todos esses textos. Verso 13 diz: então Pilatos lhe perguntou, me dá um pouquinho mais de retorno aqui, só por causa da minha garganta, agradeço, já ficou melhor. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Olha só, Pilatos está diante de uma situação em que ele não assume, esse é o primeiro sentimento dele, ele não assume, ele quer ouvir o réu, mas ele não tem nenhum vínculo com aquele réu. Ele fala: estão acusando, você não vai se defender?
Ele ainda não tem nenhuma ligação com o próprio réu. Ele está dizendo: réu, se defenda. E ele não está entendendo o que está acontecendo ali, porque a morte de Jesus não lhe foi revelada. Poderia ter sido revelada. Por exemplo, um homem chamado José de Arimateia, que eu vou citar lá na frente, pede a Pilatos o corpo de Jesus. Ora, para este homem do Sinédrio se arriscar pedindo o corpo a Pilatos, Pilatos muito bem poderia ter dito: você é um deles, e aí fazer algum tipo de ação coercitiva contra aquele camarada, mas não ocorreu. Mas a verdade é que Pilatos não tinha esse vínculo, mas José de Arimateia tinha. Ele tinha uma revelação. Então, revelação da cruz de Cristo não depende de uma pessoa, depende de Deus. Deus trouxe revelação para uns e não trouxe para outros. Mas Pilatos está envolvido em uma outra coisa. Verso 17. Pilatos está administrando o conflito. E no verso 17, ele pergunta à multidão que ali havia se reunido: qual destes vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Olha só, a situação, como eu lhes disse, está sendo levada por manipulação. A multidão está criando um tumulto. Os Anás e Caifás são dois sumos sacerdotes. Não existe essa história de dois sumos sacerdotes. Só para vocês entenderem, só existe um sumo sacerdote, que é o principal, escolhido por Deus, sucessão da linha sucessória de Arão. E por que tem dois? E são parentes. Tem dois porque um foi escolhido pelos judeus e outro por Roma. Um é político e o outro é religioso, e tem dois ao mesmo tempo. Existe um conluio entre a política e a religião, coisa que é espúria até nos nossos dias. Ali tem dois elementos para manipular, e é sempre assim: quando a religião se junta com a política, vai acontecer manipulação. E aqui eles estão manipulando, e Pilatos então, nesse afã, diz: qual desses vocês querem que eu solte? Observa bem, qual é o sentimento de Pilatos até aqui? Pilatos recebe o pepino na mão. O pepino não é Jesus, o pepino é julgar aquilo. O pepino é julgar aquilo. Recebe o pepino na mão, joga para Jesus se defender, mas ele não se posiciona. Se defenda, mas ele não tem posicionamento. Depois ele diz para a multidão: vocês da multidão querem o quê? Eu vou parar um pouquinho e vou dizer que Pilatos não quer se comprometer. Antes de lavar as mãos, ele já não quer se comprometer. A multidão vai mandar em Pilatos. Não faz sentido a multidão mandar num cara que tem poder sobre ela. Muitas vezes a multidão manda em você. Muitas vezes a multidão é quem diz se você é crente ou não. Porque é melhor, sabe, que é agradar a multidão, e pega e faz o que a multidão quer. Esses sentimentos podem ser manipulados, sim. Você pode ser um crente manipulado. Um cristão que é Pilatos. Não é Pilatos porque lava as mãos. Pilatos não é só lavar a mão, não. Pilatos é não assumir. Pilatos é deixar que os outros decidam. Pilatos é deixar Jesus passar na sua frente e ficar: fala aí, diz você, se defenda você, vai fazer um milagre, me diga alguma coisa. Ah, Herodes está aí? Fala lá com Herodes. É Jesus passar debaixo da sua vida e você não assumir. O texto continua no verso de número 22. A multidão decide. Olha, verso 22, presta atenção a esse verso. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Olha só, que farei com Jesus chamado Cristo? Então ele tinha poder de fazer alguma coisa. Está vendo você? Não, é eles. Não, é eles. Não, ele tinha poder. Você sempre tem, nós sempre temos o arbítrio de decidir a nossa vida. Você sempre tem a condição de dizer: não quero pecar, quero pecar. Por mais que Satanás tente, por mais que o inimigo, por mais que mais, o direito é seu. Você é livre para dizer: eu não vou soltar, eu vou prender Jesus e vou soltar Barrabás, e ele vai ficar na prisão, quieto. Pronto, ele podia fazer. Ele não, eu solto um, prendo o outro. Mas ele diz: o que é que vocês querem de Jesus?
De novo, ele tem poder, mas ele não usa o poder da forma correta. No verso de número 23. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Pilatos já tem agora uma noção de que ele tem que tomar partido, porque ele sabe que Jesus não tem crime. Agora ele já está se entregando. Ele disse: rapaz, eu deveria tomar partido, porque ele não tem crime. Irmãos, todas as pessoas aqui presentes e todas as pessoas do Brasil têm alguma noção de Jesus. Todos têm alguma noção. O mínimo, como eu já expliquei para vocês naquela vez, que só vou sintetizar, quando eu e Fernanda fomos lá fazer um atendimento oftalmológico, Fernanda, né? Eu fui com ela para fazer um atendimento mãe menininha do Gantuá. Já contei isso aqui. Quando eu chego lá para a mãe menininha do Gantuá, pedido da filha, né? Quando entrou lá, não tinha sessão de candomblé nem nada tal, e estava lá Jesus em cima da cama de mãe menininha. Ela estava com Alzheimer, ela não estava em pleno domínio de suas faculdades. Depois de uns 2 ou 3 anos ela morreu. Mas estava lá Jesus em cima da cama. O mínimo que se sabe de Jesus é que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz. Todo mundo sabe. Pilatos tem alguma noção, ele não tem crime. Você tem alguma noção sobre Jesus? Todo mundo tem. Isto é um testemunho a seu favor e contra você. A seu favor, no sentido de que você pode tomar hoje uma posição, e contra você no dia do juízo. O Senhor vai falar contra você, mas você sabia. Ah, mas aquilo era só um cartaz na minha cama. Mas era dele. Tu sabia o nome dele no cartaz? Diga o nome. Jesus. Ah, de onde? De Nazaré. Ah, tá. Apartai-vos de mim. Porque sabe. O texto continua no verso 24. Verso 24. Eu acho que é Lucas, né? Que eu vou pegar aqui o texto de Lucas, um texto. Não, isso eu não vou pegar, mas verso 24. Eu só vou citar uma outra passagem. Verso 19, pessoal, perdoe. Verso 19. Olha só. No verso 19. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Pensa aí o que significa você que tem uma sobrinha crente. Nunca mais viu essa menina. Qual o nome dela? Sobrinha. Não tem nem nome. Sobrinha. Prima. Tio. Não sabe nem o nome. Mas o tio, no dia do Natal, falou assim: pessoal, peraí, Natal não é só bebida e comida, não. Vamos fazer uma oração. Jesus nasceu. E ele quer nascer no seu coração. Aí ele fala aquela palavra, Peru, e ninguém dá atenção, cara. Mas você estava lá e você ouviu. É só um tio, não tem nem nome, igual a mulher, não tem nem nome. Mas você tem algum testemunho na sua família. Você tem algum colega de trabalho que falou de Jesus para você. Você tem alguém. É sempre assim. Você vê que a história está cercada dessa turma todinha que a gente está lendo. Ninguém quer nada com Jesus, mas Jesus está presente de um modo ou de outro na vida deles. O texto continua no verso de número 24. 24, Pilatos diz agora: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A pior coisa na sua existência terrena, vou repetir para saber que essa frase é inventada, está escrita aqui, não está escrita aqui. A pior coisa na sua existência terrena é viver da opinião dos outros. Vou repetir. A pior coisa na sua existência terrena é viver da opinião dos outros. Você sabe por quê? Você nunca vai saber qual é a opinião dos outros. Nunca vai saber. O que vocês estão pensando do batismo hoje pela manhã? Nunca ninguém vai fazer essa pesquisa. O que vocês acharam do louvor essa manhã? Ninguém nunca vai fazer essa pesquisa. O que vocês acharam da pregação? Nunca, ninguém vai. Nunca. Não existe. Opinião alheia é simplesmente uma criação sua para não fazer o que deve.
A opinião dos outros é uma conjectura mental para nada fazer. Não existe opinião. Pesquisa de opinião sobre a calça jeans mais bonita. Não tem. Pesquisa de opinião sobre o sorvete mais gostoso. Não existe. Não existe opinião. Pesquisa de opinião sobre a roupa de Cláudio. Não tem. Não existe pesquisa. Mas existe a ideia de que alguém, e tal, e tal, e tal. Aí o camarada faz o quê? Ele vira para a multidão e fala: é o seguinte, vocês, então, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês são responsáveis. Por que está tão preocupado com a multidão? Por que está tão preocupado com a opinião alheia? Porque é da multidão que ele obtém a aprovação e não de Deus. Quem aprova Pilatos? A multidão. Grande governador. Gilvânia, que mulher de Deus. Aí Gilvânia fica: graças a Deus que eu sou mulher de Deus, porque me disseram. Mateus, você é um homem de Deus. Eu estava até em dúvida, obrigado pela opinião. É assim que a gente funciona? A nossa opinião, a opinião de Deus sobre nós é que conta, mas tem muita gente que é movida à opinião da multidão. Mas continua o texto no verso 28. E Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado, com a consciência de que nada deve. Mas, agora eu puxo lá, o único texto citado fora dessa literatura é o texto de João 19, 19. E eu vou ler até o 22. Vou ler o 19, o 21 e o 22. Veja só. João 19, 19. João 19, 21. E João 19, 22. O 19 diz assim: Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Veja só. 21. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim, este homem se dizia rei dos judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Vamos lá. Após isso aqui, eu vou fazer a síntese essencial e começar as conclusões. O último desenlace que envolve Pilatos aqui, dessa nossa meditação, tem a ver com a placa que colocou sobre Jesus. Eu pergunto a vocês: Jesus Nazareno, rei dos judeus, é verídica essa inscrição? Raciocina aí, pensa aí. Pensa aí. Pilatos escreveu algum absurdo? Pilatos escreveu, o que vocês acham? É um absurdo isso? Ele podia botar Jesus Nazareno, rei da vida de Nilo. Nilo era nascido, não podia. Senhor da videira, não existia videira. O que ele devia ter escrito? Jesus era judeu, falava aramaico. O povo estava dizendo crucificam. Ele vai escrever o que ali? Bandido. Ele mesmo disse que não tinha culpa. O que ele vai escrever lá? Irmãos, esta placa prova que religião não salva. Você pode saber a verdade e não lhe salva. Você pode saber até o que é real, não salva você. O que salvaria Pilatos era o posicionamento dele e não a placa. Eu sou da videira aqui, da videira. Então estou salvo. Não, não está salvo. Eu fui batizado na igreja católica. Não está salvo. Eu fui batizado na videira. Eu fui batizado no dia da ceia. É o posicionamento. Porque aquilo ali não é revelação, irmão. A placa não é revelação. A placa é um dito. Me disseram, quer ver uma frase que todo mundo conhece? Jesus te ama. Jesus te ama. O que significa Jesus te ama? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você chega para a pessoa, olha no carro, olha nos olhos dela e fala: Jesus te ama. Pode significar muita coisa. E você diz assim: Jesus te ama. O que significa? Irmãos, as frases em si, elas são frases. Dita por Pilatos, o que significa isso? Uma verdade sem valor. Uma verdade sem valor. Então você observa aqui, eu vou falar da essência agora dessa palavra. Queridos, todos esses sentimentos, eu quero livrar Jesus,
eu estou preocupado em não me comprometer. Veja bem, Jesus é o Filho de Deus. Todas essas coisas que envolvem uma vida vazia, pode ter aparência de alguma coisa, mas não é nada. Você pode ter vários sinais de que é um filho de Deus. Sinais. Pilatos está tentando. Pilatos reconheceu, ele não tem culpa. Existem micro-revelações que se tem de Deus que precisam de uma consequência. A micro-revelação, Jesus é o Filho de Deus. Pensa aí. O que isso deve significar para você? Não é o que significa, o que deve significar. Jesus é o Filho de Deus. Não, ele não é um político que obteve sucesso. Não, ele não é uma pessoa que conseguiu o que ele queria. Não, ele é o Filho de Deus. Ele desceu aqui, comeu pão, ele comeu com cada um de nós, ele conheceu a realidade humana, sendo ele Filho de Deus, sem precisar fazer isso. Ele não precisava, mas ele fez isso. E por que ele fez isso? Tem uma razão. Então eu vou buscar essa razão. Sempre uma verdade precisa de uma consequência em minha vida. Os sentimentos que Pilatos tem, os sentimentos que você tem, não vão salvar você, não vão salvar a mim. Nós estamos chegando diante da mesa do Senhor com vários sentimentos. Algumas pessoas podem estar se condenando porque não são dignas. Não ser digno é verdade. Se condenar por quê? Você percebe? É um sentimento se condenar. Mas não ser digno é verdade. Porque alguém tornou você digno de participar. Mas você sente que não é digno. Problema. Problema que você sente. O que você sente não interessa. Porque Pilatos sentiu várias coisas. Tentou livrar, lavou mão, fez um bocado de coisa. Botou uma placa e foi para a boca do capiroto. Não tem jeito. Não adiantou de nada. O que conta, meu irmão, é sua posição. Que faremos de Jesus chamado Cristo? Pilatos perguntou e nem sabia que estava perguntando para si. Ele estava perguntando para os outros, mas estava perguntando para si. E ele estava em dúvida: o que eu faço, meu Deus, o que eu faço? Essa multidão, ele é inocente, meu Deus, o que eu faço? Eu vou perguntar à multidão, a multidão vai me dizer. Vai, pergunta. Pergunta no Natal se ora ou se não ora, vai. Páscoa. Pergunta uma festa de família. Pessoal, vocês querem que eu ore? Pergunta para tu ver. Pergunta para tu ver, o povo bêbado vai dizer o quê? Lembra assim, ora aí, crente, ora aí, crente, faz uma reza para eu ficar melhor. E você, otário, bobão, você não tem que perguntar nada, você tem que levantar e falar assim: eu quero orar aqui, porque eu desejo que as coisas espirituais sejam mais importantes do que esta festa. Você tem que falar. É isso que Deus quer de você uma atitude, porque se você não crê em Deus, Deus continua sendo Deus. Se você não crê no Filho de Deus, Ele continua sendo Filho de Deus. Se você não crê na ressurreição, Ele continua tendo ressuscitado. Se você não acredita em nada disso aqui de batismo, pão, Ele continua operando na vida de quem crê. Então a minha fé não muda Deus, a minha fé tem que gerar uma mudança em mim. Amém, queridos? Como diria Frank, obrigado pelo entusiasmo. Mas agora eu vou terminar com a última passagem, no verso de número, aí é Mateus 27. Mateus 27, verso 58. Mateus 27, verso 58. Então, para você saber o que se trata, eu vou ler o 57, 58 e 59 e eu encerro. A gente sempre faz a palavra da ceia imediatamente após o louvor, para que ninguém, após falar um com o outro, pegar em dinheiro, ofertar, aí vai comer o pão. Então, primeiro a gente celebra a ceia, toma no pão e come, para depois pegar na hora de ofertar, pegar em dinheiro. Por essa razão é que a gente faz as coisas assim. Mateus 27, versos 57, 58 e 59. Olha só. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho e colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se.
Aí sim, aí sim, coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Várias coisas aqui nesse homem que ninguém nunca ouviu falar e de repente ele aparece. Discípulos aparecem assim, irmão. Quando ninguém está imaginando, um discípulo faz a diferença. Este texto diz que esse homem era discípulo, e eu não vi esse homem em lugar nenhum da Bíblia, ele só aparece aqui. Deus coloca os seus discípulos nos lugares certos para fazer diferença. Deus planta um discípulo porque pertence a Ele, Ele planta discípulo. Ele coloca o discípulo no lugar certo. Deus não vai usar qualquer pessoa, embora possa usar, embora algumas vezes use até jumenta. Depois nunca ouvi falar de usar outra. Não sei se você tem uma jumenta falando, mas na Bíblia tem uma. Mas não acontece. Jericó só aconteceu, uma mar vermelho, só um. De via de regra, Jesus não repete milagre. Mas esse milagre de usar discípulo é direto. É direto, ele repete toda hora. Os discípulos plantados no lugar certo. E José de Arimateia, um discípulo. Aquele título mais bonito do que discípulo. Pilatos é a estrela da festa. Pilatos manda. Pilatos faz descer fogo do céu. Pilatos diz o que é. Pilatos diz o que não é. Diz quem vai, diz quem vem. Bota a placa, diz que... Ele faz tudo. Mas não vale de nada. Mas um discípulo aparece em cena. E ele agora vai fazer o quê? Ele vai pegar o corpo de Cristo e cuidar do corpo de Cristo. Pensa agora algumas coisas nisso. Pensa comigo. Queridos, muito mais vale a atitude de uma pessoa desconhecida do que o poder de uma pessoa conhecida. Muito mais vale o coração de um discípulo do que o poder de alguém que está com Jesus perto de si. Muito mais vale o coração de um discípulo do que alguém que sabe tudo sobre ele, inclusive que ele é filho de Deus. Muito mais vale. Jesus conta com anônimos. Engano seu, que ele conta com as estrelas. Não existe estrela para Deus, estrela é Jesus. As estrelas nas mãos de Deus são os discípulos. São as pessoas que na hora que ele quer contar, eles estão disponíveis para Deus. Este homem, ele fez uma coisa que eu queria fazer. Irmãos, pensa na cena. O cara fala, poxa, eu devia ter ouvido esse camarada, o discípulo, né? Rapaz, ele nem escreveu um livro. Não, eu vou homenagear esse homem. Dá. Se arrisca, pega o corpo. Pilatos deixa. Pilatos sempre, né? A estrela deixa. Mas quem está limpando, quem está passando mirra sobre aquelas feridas, quem está cuidando daquele corpo sagrado, quem está fazendo? Um discípulo. Irmão, você sabe que isso me ensina que eu preciso cuidar da igreja direito. Eu preciso com algodão passar sobre as pessoas da igreja, que é o corpo de Cristo. Aquele corpo foi transformado, ressuscitado, desapareceu e o corpo agora está na terra. Resumindo, a cabeça foi embora, mas o corpo ficou. O corpo está aqui na terra e os discípulos cuidam do corpo. Os discípulos cuidam do corpo, não é Pilatos que vai cuidar. Não são as estrelas que você vê na televisão pregando que vão cuidar. São os discípulos que vão cuidar do corpo. São os discípulos que vão acarinhar o corpo. São os discípulos que vão perfumar o corpo. São os discípulos que vão velar pelo corpo. São os discípulos que valorizam o corpo. Por isso que a gente vai meditar sobre o corpo e o sangue de Jesus. E é para discípulo que valoriza o corpo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Porque se você lava as mãos quando é chamado, você não é, você é Pilatos. Se você aceita uma vida de pecado, você já tem o coração de Pilatos e não sabe. Sabe, queridos, todo dia é dia de se converter, porque Deus não dividiu o tempo em semanas e anos, Deus dividiu o tempo em dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada segunda-feira, amém? Não, a cada manhã. Não é a cada segunda-feira. Não é ao domingo. A misericórdia se levantou sobre você hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez, Salmo 118, regozijemo-nos e alegremo-nos nele.
Hoje, este é o dia que o Senhor fez. Diz a Bíblia, eu termino aqui agora, Hebreus capítulo 3, verso 12, verso 14. Hoje, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Pergunta simples: você é Pilatos ou você é José de Arimateia? Jesus essa manhã está chamando você. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos, que Jesus falou com você. Você conhece a voz de Jesus? Você que é discípulo, você conhece Jesus falando. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque elas conhecem a minha voz e me seguem. Jesus conhece você pelo nome e você o conhece falando com você. Aleluia. Diante de você está o corpo de Cristo. O que você fará? Vai entregar para um discípulo? Vai terceirizar o corpo para outra pessoa cuidar? Ou você vai tomar o corpo? Aleluia. Pilatos não era discípulo, ele terceirizou. Apareceu uma pessoa, ele deu para o outro. Porque o corpo de Jesus, ele não tem revelação. Mas esta manhã, é manhã de o corpo de Cristo fazer diferença na sua vida. Eu queria que você orasse agora, declarasse o seu amor por Jesus, declarasse o seu amor pela obra da cruz, declarasse o seu amor pela entrega dele, dissesse a ele: Senhor, tenho sido um Pilatos, mas esta manhã, eu tive revelação que eu posso ser um José de Arimateia. Eu tenho buscado a aprovação da multidão, que um dia vai me rejeitar. Senhor, eu quero hoje renunciar a essa pesquisa de opinião pública sobre a minha pessoa, que eu já sei a tua opinião sobre mim. Aleluia, aleluia, aleluia.